Bem-vindos ao Carreira Contábil. Hoje nós temos como entrevistada a Paula Álvares Maciel. Quero dar as boas-vindas. A Paula vai falar de um tema muito importante, muito interessante, que as pessoas têm dúvidas, que é a consultoria tributária. Então, você pode estar nos ouvindo através do podcast ou através do canal do YouTube. Você pode nos seguir nas redes sociais, no Instagram, romana.rio, no LinkedIn, tromana. Você também pode entrar em contato através do site tatianedromana.com.br. Então, depois aí de quase uma hora conversando off, nós vamos finalmente começar a gravar a respeito de consultoria tributária. Paula, seja muito bem-vinda ao canal no YouTube, ao podcast. Acho que essa entrevista ela vai ser muito esclarecedora para as pessoas que querem ingressar na consultoria tributária ou querem contratar um consultor tributário, mas não sabe exatamente o que o consultor tributário faz. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Obrigada a você. É uma honra participar aqui do seu canal, Romana. Participar desse projeto Carreira Contábil, que, ao meu ver, é maravilhoso, traz vários insights para pessoas que estão querendo iniciar na carreira ou que já estão na carreira e, de repente, querem mudar de foco ou querem crescer na área que estão, entender um pouquinho mais. E é um prazer compartilhar com você e com todo o seu público, um pouquinho da minha experiência e trazer um pouquinho da minha visão da carreira de consultoria tributária. Paula, para a gente começar, fala para a gente um pouco da sua formação, porque as pessoas querem trabalhar em consultoria tributária e apesar do Carreira Contábil ele abordar, né, ter o nome Carreira Contábil, nós temos como entrevistados advogados, administradores, professores de inglês, é um público diverso que se relaciona de alguma forma com a contabilidade. E aí a questão é, as pessoas querem ser consultoras, que tipo de formação elas têm que ter? Então fala pra gente um pouquinho da sua formação para as pessoas saberem, olha, o que eu preciso estudar para ser um consultor tributário? E é interessante esse ponto, né? Porque muitas vezes as pessoas acreditam que para trabalhar na área tributária você só pode ser contador ou advogado, né? Às vezes a gente tem isso em mente. E ocorre principalmente devido ao grau de conhecimento jurídico e contábil que é necessário ter para atuar nessa área, né? Realmente o envolvimento com essa área é bem grande. Mas a gente também não pode esquecer que a gente precisa de conhecimento de finanças, economia, administração e até mesmo tecnologia, né? Que hoje em dia é essencial para as carreiras. O que abre uma possibilidade de leques, né? De profissões habilitadas a atuarem nessa área. Eu, por exemplo, sou formada em administração, né? Minha graduação foi em administração de empresas. Depois eu fiz um MBA na FGV em gestão financeira, auditoria e controladoria, e depois fiz na UFRJ um mestrado em ciências contábeis. Então, acho que eu peguei um pouquinho de cada área para tentar aprimorar e trazer esse encontro, né? Esse encontro de conhecimentos que eu acho importante também para atuar na carreira de consultoria tributária. Eu acho fantástico, porque, na verdade, eu fiz o movimento inverso, né? Eu fiz a graduação em contábeis, aí eu fui fazer um MBA em gestão empresarial, porque eu falei, gente, eu quero ser gestora, eu quero ter uma carreira, eu quero mandar nas pessoas, né? Mas eu não sei nada de gestão, porque a faculdade de contabilidade, os 2 últimos anos é contabilidade, 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 contabilidade. Vários segmentos, controladoria, auditoria, contabilidade avançada, contabilidade intermediária, mas só contabilidade. Eu falei, gente, se eu resolver ser gestora, o que eu faço da minha vida? Eu vou cair de paraquedas, vou saber contabilidade, não vou saber gestão. Então, você fez o movimento inverso. Você começou com a gestão, com a administração e foi buscar a contabilidade. Eu comecei com a contabilidade e fui buscar a gestão. Então, assim, eu acho que é aquela questão de que casa muito bem, né? Porque o contador ele precisa ser um pouco administrador, né? Ele precisa ter noções de gestão. Aliás, eu acho que qualquer carreira, se você tem um cargo, sabe, se você é líder de alguma área, de algum segmento, de algum setor, você tem que ter noções de gestão. Eu acho que a administração de empresa, gestão,
Não importa se você está estudando medicina, tinha que ser uma matéria obrigatória, porque você vai abrir uma clínica, você tem que entender minimamente de gestão. De gestão. Então, eu E acho que isso faz você conseguir também entender a empresa como um todo, né? Você não ficar só... Porque o tributo é reflexo da operação da empresa, né? É uma consequência, né, da operação, reflete aqueles tributos que ela tem que pagar. Você entender a operação para você gerir melhor os tributos, isso é muito importante também. Sim, eu acho fantástico. Então, assim, faz todo sentido que uma pessoa que atua na consultoria tributária, ela tem uma formação em administração e contabilidade, uma graduação, uma pós do MBA. Então, assim, eu acho que fica aí já uma dica, né, para que a gente, se você é contador, busque algo na área de gestão para complementar a sua formação. Se você é da administração, busque na área de contabilidade para complementar a sua gestão. E aí, você com essa formação aí híbrida, né, de contabilidade e administração, como é que foi a sua carreira profissional? Como é que você começou? Por onde você passou? O que você está fazendo hoje? Conta pra gente um pouco da sua formação profissional. Sim, Da contar sua... um pouquinho da minha história, né, aí Isso. profissional. Eu sou de Juiz de Fora, né, de Minas Gerais, então comecei minha carreira aqui em Juiz de Fora. Novinha, comecei a trabalhar nova, logo ingressei na faculdade, acho que talvez muitas pessoas que estão nos escutando podem estar passando por isso também, né, aquele momento que você tem que decidir o que você vai fazer e o caminho que você vai seguir. A época, eu, 17 anos, cheio de dúvidas também, etc. E tentei algumas áreas e segui em administração. Passei numa faculdade particular aqui no Granbury, em Juiz de Fora, e comecei a fazer. Diga. Então, Paula, essa formação muito nova, mais ou menos, você tinha mais ou menos quantos anos aí para a gente ter uma ideia de como, de idade, assim, apesar de que eu acho que para você ingressar na carreira, você não tem essa questão de idade mais hoje. Até porque a nossa aposentadoria hoje é com 62 anos, né? Então a gente tem muito chão pela frente, mas como é que foi essa sua entrada no mercado de trabalho? Você fez estágio? Como é que funcionou isso? Comecei a trabalhar para pagar minha faculdade como vendedora. Então, nos meus 3 primeiros anos de faculdade, não trabalhei na área. E acho que, como a maioria de nossos alunos, né, de escolas particulares, tive o desafio de trabalhar e estudar, que não é fácil também, né, essa jornada. Você tem que ter muita dedicação e muito empenho. E no meu último período, eu fui convidada a trabalhar com uma professora da minha faculdade, ela tinha uma empresa de consultoria aqui em Juiz de Fora, e foi meu primeiro contato efetivamente com a área tributária. E daí eu estava no finalzinho da minha faculdade, tinha uns 20 anos, 19 para 20 anos. E daí entrei nessa empresa como trainee, e foi meu primeiro contato com as demonstrações financeiras, efetivamente, com perícia, né? Então, com os lançamentos contábeis, e daí tive que estudar um pouquinho mais, né? Em função da minha faculdade ser administração, então tive que estudar mais contabilidade durante a minha vida, né? Porque como eu não tinha formação em contabilidade, precisei correr atrás desse conhecimento e comecei a atuar aí, fiquei durante um ano fazendo esse período e depois fui trabalhar como supervisora em uma empresa aqui em Juiz de Fora, mas muito voltado ainda, não ainda tomada pela contabilidade, um pouco voltada ainda pela questão financeira, pelo olhar financeiro e pelas características financeiras da atividade. Daí, com 24 anos, foi meu primeiro contato como professora. Comecei a dar aula no curso técnico aqui em Juiz de Fora e me apaixonei, né? E falei assim, meu Deus, transmitir o conhecimento é É o que eu isso que quero eu quero, fazer. né? Me encontrei Me também. encontrei, você olhar na cara das pessoas e ver aquele clique assim, nossa, entendi, posso aplicar isso na minha empresa ou isso faz sentido no meu trabalho.
isso transformou muito a minha carreira profissional. E eu acho que como profissional também, porque a gente precisa passar conhecimento. Para a gente ter conhecimento, quanto mais a gente passa conhecimento, as pessoas, às vezes, elas querem reter o conhecimento, né? Com medo de a pessoa ser melhor que ela e, de repente, não ser promovida, enfim, por uma série de questionamentos. Eu acho que quanto mais a gente compartilha o conhecimento, mais a gente aprende, mais a gente troca e mais a gente cresce. E tive esse meu primeiro contato e depois assumi algumas empresas aqui em Juiz de Fora com projetos voltados para consultoria nessa área financeira também, até que eu ingressei aí misturando um pouquinho da minha carreira com a minha formação acadêmica, né? Meu sonho era morar no Rio de Janeiro, e aí eu falei assim, meu Deus, quero morar no Rio de Janeiro, como que eu vou fazer isso, né? Eu comecei a pensar caminhos para isso. Tinha o MBA aqui da FGV, em Juiz de Fora. Falei assim, vou me inscrever tanto pela parte técnica, buscando a parte técnica e o conhecimento que o curso ia me agregar, mas também visando o network, né? Eu falei assim, eu vou conhecer algumas pessoas ali, os professores são dos grandes centros, né? Então, eu vou conhecer professor que mora no Rio de Janeiro, que tem empresa no Rio de Janeiro, em São Paulo, e assim foi o meu objetivo, e assim eu consegui, né? Eu vim para o Rio em 2010, trabalhar no Rio, daí deixei de dar aula aqui em Juiz de Fora, me mudei para o Rio, e iniciei de fato minha carreira numa empresa de consultoria e auditoria tributária, né? Que daí foram ao longo desses 10 anos o trabalho especificamente com isso. Passei por algumas empresas, né? No começo trabalhei bastante com auditoria também e consultoria tributária, depois passei um pouquinho desenvolvendo projetos de planejamento tributário, revisões tributárias, recuperações de crédito. Fiz um mestrado nesse meio tempo e daí voltou a vontade de lecionar e lecionei, né, como professora universitária. E aí mesclando a área acadêmica com a área profissional, achei super importante e válido esse conhecimento que a academia traz, né, e essa troca que a gente faz, e a gente que atua muito no mundo empresarial, eu acho que a gente tem a obrigação e a necessidade de tentar fazer com que esses mundos se encontrem, né? Que às vezes eles ficam muito distantes, então acho que a gente também tem esse papel de trazer um pouquinho da realidade do mercado para a realidade da academia e da realidade da academia para o mercado. Como que a gente pode aplicar esse conhecimento que é tão maravilhoso, que é produzido lá na academia, né, com profissionais de ponta, pesquisadores, e como que a gente pode trazer isso para a realidade das empresas, né? Eu acho que é importante, fica um toque, né, digamos, que eu acho que às vezes a gente procura muito conhecimento em plataformas, na legislação, em normas, em sites, e tem muito conhecimento para a gente disponível em artigo científico, na parte tributária, né? Às vezes a gente não recorre a essas questões. Então, tive a possibilidade de fazer esse encontro e até agora fiquei bem voltada para essa área, morando no Rio. Agora, em função da pandemia, voltei para Juiz de Fora, estou iniciando um novo projeto de consultoria tributária também, mas bem voltados para pequenas e médias empresas. Vou seguir nessa linha de atuação. Eu acredito que as pequenas e médias empresas são um nicho de mercado muito pouco explorado pelos profissionais de consultoria, seja na parte de gestão, na parte tributária. Eu concordo com você. Então, você iniciou o primeiro contato com a área tributária na faculdade, né, através de uma professora. Aí depois você foi trabalhar mais na parte de gestão e os últimos 10 anos você está, desde 2010, aí, mais focada na área tributária. Então, isso é excelente. É um início de carreira muito promissor, né? E como é que é a rotina de um consultor tributário? O que um consultor tributário faz no dia a dia, né? Porque o pessoal fala assim, aí, porque eu quero ser consultor tributário. Tá bom, o que faz um consultor tributário? Me diga.
Aí a pessoa não sabe dizer. Eu falei, você quer ser uma coisa que você não sabe nem o que a pessoa faz? Vai que você descobre que você não era isso que você queria, Não né? quer, né? E é intensa. Eu acho que a primeira palavra que tem que ficar na cabeça da pessoa que quer ingressar na carreira tributária é a intensidade da demanda, né? Então, tanto de trabalho quanto de estudo. Vai ser uma carreira que você vai ser muito demandado profissionalmente, em questão de tempo, de prazo de projeto. Então, você tem que saber lidar com a pressão, com prazo de entrega, com as particularidades de cada cliente e também com a parte do estudo. Não dá para querer ingressar numa carreira de consultoria tributária uma pessoa que não gosta muito de estudar ou se atualizar, porque necessariamente ela vai precisar estar em constante atualização, em constante desenvolvimento. Não é uma carreira que fiz a graduação, fiz uma pós, um MBA e ótimo, né? Parei aqui e aqui vou ficar. Não, sempre tem que fazer curso de especialização, cursos extras curriculares, cursos específicos, né? Fiscais específicos, dependendo da área que a pessoa vai trabalhar. Então, é uma rotina intensa de trabalho, de estudo, dependendo da empresa que você trabalhe, de viagens, né? Eu viajei muito na minha carreira, quando eu estava mesmo ali desempenhando consultoria tributária, é uma carreira que te proporciona, em geral, viagens, né? Minha primeira viagem de avião, por exemplo, foi proporcionada pela minha carreira, eu não tinha viajado de Então, se avião. você não gosta de viajar a trabalho, não seja consultor, né? Porque você vai ficar viajando muito, e aí as pessoas, né, acham que viajar a trabalho é assim, né? Que você vai para a praia, que você vai conhecer a cidade, os pontos turísticos, e que a empresa está bancando tudo, e vamos levar a família, e você chega lá, trabalha 12 horas por dia, tá doido para voltar para casa. Aí o Isso. hotel tem uma cama muito mole, uma cama muito dura. O hotel, a última viagem que eu fiz, nossa, que travesseiro alto. Eu falei, meu Deus, para que um travesseiro nessa altura? Aí eu ficava pensando, meu travesseiro. Eu falei, gente, eu entendo agora as pessoas que eu vejo no aeroporto abraçadas com o travesseiro. Nessa última viagem, eu cheguei a essa conclusão. Eu falei, ok, eu trazer meu travesseiro da próxima vez, porque era um travesseiro assim, não dava, eu não consegui Vale dormir a com o pena, travesseiro. né? Eu falei, eu prefiro dormir sem o travesseiro. Ou eu não cheguei a esse ponto, né? Mas ou pegar as toalhas e fazer um travesseirinho com as O seu toalhas. próprio travesseiro, né? Da sua Não, altura. não, porque aquele travesseiro sem condições, era um travesseiro muito alto. Falei, gente, isso é bonito, é para enfeitar a cama. Mas assim, para dormir não Exatamente. é nada prático. Então as A pessoas, gente tirar esse glamour, né? Da profissão, tanto de consultoria pois como de é, auditoria também, que tem um pouco das viagens, etc. Isso é muito importante para quem quer iniciar a carreira, ó, já está preparado com a realidade, né? A realidade, não, principalmente quando a gente inicia, é essa: você vai para o cliente que é longe, vai ficar num hotel mais ou e às vezes é menos. uma data comemorativa que você tem que viajar a trabalho. E aí, por exemplo, quem alimentação, você encontrar um restaurante que tenha a comida, que tem gente, por exemplo, que gosta de uma comida mais natural. Aí tem gente que não quer comer a comida no mesmo restaurante todo dia. Então, assim, essas Tem hora coisas que do você dia não a vai nem dia. conseguir comer, porque a rotina, você só tem aquelas horas ali para ficar no cliente, né, Exatamente. Então, a sua assim, refeição vai ser a última coisa que você vai pensar. o Então, trabalho em si, ele é maravilhoso, mas a gente tem que pensar nos aspectos práticos que ninguém fala, entendeu? Ninguém fala isso. Então, que aí eu sou muito a favor, eu sou apaixonada pelo que eu faço, mas eu sou muito consciente de como é a minha vida, sabe? De gerente, de líder tributária, de ter uma equipe, tem que coordenar a equipe, é o seu trabalho, é o trabalho dos outros, porque quando você é assistente, você é trainee, você faz o seu e acabou. Quando você está coordenando, não, é uma orquestra que tem que tocar em harmonia. Não dá para cada um todos os entrar num pontos tempo precisam diferente. funcionar.
Exatamente. Então, essa E aí, rotina do contador é excelente, porque eu estou falando, você está concordando e está acrescentando. Então, assim, não é uma coisa que acontece comigo, é uma coisa que acontece na profissão, sabe? na profissão. E é importante a pessoa entrar já preparada, né, para essa rotina. Quantas vezes a gente precisa sair tarde do trabalho? Eu acho que a maioria das vezes, prazo de entrega. Então, quantas vezes a gente não virou noites fazendo trabalho na nossa casa? Ou, por exemplo, para você cumprir um planejado ali com o seu cliente, né? Uma dedicação que você precisa ter. Viagem, não tem nada glamuroso, às vezes você precisa pegar um voo que é 6 horas da manhã, você acorda 3 horas da manhã para você conseguir chegar, então é uma dedicação de tempo, é uma pessoa que esteja, é uma profissão que precisa ter uma pessoa ali do outro lado disposta a abdicar também, né, de outras áreas da vida dela, para conseguir desenvolver a carreira e chegar e crescer, né? E Não chegar um se momento em que você estagnar. vai querer mais liberdade, mais escolhas, né? Então, eu acho que esse início ele é Exatamente. muito difícil, mas depois você vai ter experiência, você vai ter nome suficiente para fazer suas próprias escolhas. Mas não se iluda achando que você vai iniciar na carreira fazendo as suas próprias escolhas. E, por exemplo, eu já cheguei e falei assim, não, dia tal é o meu aniversário, eu não vou trabalhar, eu vou pegar o dia de folga. Entendeu? E é o meu aniversário. Eu não vejo um assistente fazendo isso. Olha só, gente, eu tenho um banco de horas aqui, é o meu aniversário, então eu vou tirar o banco de horas. A pessoa vai olhar para ele e vai falar assim, filho, você, né, viajou agora. Acorda, Então isso. você Então, vai, eu acho que o início ele é bem difícil e é muita pressão, mas você vai ganhando experiência que vai te dando liberdades e oportunidades. Então, isso. eu acho que essa rotina do contador, do consultor tributário, seja ele contador, administrador, advogado, é algo que precisa ser dito e da responsabilidade, né, Paula? A gente falando agora um pouco do perfil do contador, porque você já falou Uhum. que a gente tem que estudar bastante, né? Tem que estar sempre se atualizando, vendo as leis que mudaram, mas também eu acrescentaria a responsabilidade. As pessoas não entendem o tamanho da responsabilidade de quem atua na área tributária. Porque você pode ter uma Sim. fiscalização, você pode ter uma autuação, você pode ter uma multa. A gente está lidando, o que o consultor tributário faz, né? Qual que é o objetivo dele em si? O que ele proporciona para a empresa? Ele tenta otimizar a carga tributária da empresa de uma maneira geral e usando várias técnicas e várias ferramentas e vários tipos de conhecimento. Mas, a princípio, e daí é legal a gente lembrar que otimizar não é reduzir, né? Necessariamente. Eu posso reduzir a carga tributária dele com o trabalho que eu faça e imagina a responsabilidade que você tem nisso, né? Porque De você fazer está isso ali legalmente, né? de fazer isso dentro da lei, exatamente, dentro de tudo que permeia ali, o que é permitido, você identificar isso e você trazer essa redução da carga tributária para o seu cliente. E o outro viés também, que não menos importante, é você tentar identificar ou você identificar algum passivo para o seu cliente e você alertá-lo antes que ele sofra uma fiscalização, né? Então, às vezes, por algum motivo, ele emitiu uma obrigação acessória errada ou alguma base de cálculo de algum tributo errado e você também alertá-lo, ter esse olhar, né? Você está minimizando ali um risco de É, autuação, e isso é que é muito importante, importante também. sim. E uma coisa que eu percebo, não sei se é uma característica brasileira, é que o nosso trabalho na consultoria, nossa, acho que de 9 em 10 trabalhos que a gente faz, ele é um trabalho corretivo. Ele não é preventivo e ele não é detectivo, ele é corretivo. Ou seja, o gestor da empresa, ele faz o que ele quer, aí dá aquele problema e ele vai lá e contrata o consultor e joga no nosso colo e fala e resolve. E aí a vontade que eu tenho que falar é assim, meu amigo, minha amiga, se você tivesse feito uma consultoria preventiva, a dor de cabeça nem ia existir, porque o problema não ia acontecer.
E o custo do nosso trabalho, ele seria menor, porque você fazer uma Exatamente. consultoria de prevenção é muito menos desgastante do que aconteceu tudo, explodiu tudo e você tem... Porque aí você não é só uma consultoria, é uma gestão de riscos, Uhum. sabe? É tipo assim, É solou o apagar bolo, incêndio, né? solou o bolo, dá para aproveitar algum pedaço? Tem como consertar isso? E antes a gente podia fazer assim, não, quero fazer, meu sonho, tá? Também atua aí, você atua na consultoria há 10 anos, eu atuo há 7 anos. Vou fazer 7 ainda, né? Porque antes eu era do operacional, eu estava do outro lado. Você tem mais tempo de consultoria do que eu, mais vivência do que eu na consultoria. Mas o meu sonho, né, desde que eu entrei na consultoria há quase 7 anos, meu sonho é que o gestor da empresa chegue para mim e fale assim: estou com uma ideia de fazer isso, o que você acha? Quais são as possibilidades? Quais são, tipo assim, me chamar para conversar antes, sabe? Meu sonho. Porque isso aconteceu poucas vezes. Eu atuo há quase 7 anos na consultoria, isso aconteceu poucas vezes comigo. A maioria já fiz, já passou um tempo, inclusive, porque quanto mais o tempo passa, menos oportunidades, menos ideias, menos tempo você tem para resolver a situação. Então, já fiz, já resolvi, já fiz e resolve aí. Sabe? Aí eu olho, eu falo, por que que você fez isso? Por quê? Porque aí acha que o dinheiro com a gente ele é um gasto, sabe? Ele não é um investimento que é desnecessário. E aí, gente, a legislação tributária brasileira, ela não dá margem, o leão vai lá e te pega sem dó. Então, é um risco que as empresas correm sem necessidade. E, assim, eu acho que trazer consciência para trazer consciência para o gestor, para o empresário, é complicado, sabe? Então, além da responsabilidade, né? Que a pessoa tem que ser uma pessoa responsável, consciente do trabalho que ela está desenvolvendo, e do estudo, né? Se não gosta de estudar, não vá ser consultor tributário. Você tem alguma coisa mais para acrescentar no perfil do consultor? Assim, para ser consultor, qual é o perfil, qual a característica que a gente deveria ter para ser consultor? Eu acredito que o resultado desses dois pontos que a gente colocou aqui, a gente leva a ter um perfil de uma pessoa talvez inquieta, curiosa, dinâmica, né? Proativa. Então, a gente traçando assim mais um perfil, mais, digamos, com algumas características, né? Acredito que essas características sejam importantes para a pessoa conseguir caminhar, porque ela vai lidar com diversos clientes, né? Diferente de você trabalhar em uma empresa que você vai ter a realidade daquela empresa, a consultoria tributária, e é um lado bem legal da carreira também, né, Tatiana? Acho que é legal a gente colocar aqui, que é você ter contato com vários segmentos, né? Então, a gente conhece um pouquinho da realidade de vários segmentos, a gente tem contato com vários segmentos, isso amplia o nosso leque de conhecimentos da tributação e da operação das empresas. Então, esse profissional ele precisa gostar de estar nesse ambiente dinâmico. Não existe solução pronta, né? Aquela pessoa que gosta de correr atrás da solução. Dificilmente a Tatiane passa uma tarefa já certinha, né, para os seus subordinados, para os seus colaboradores. É bem possível que eles tenham que também trazer soluções para você, né? Então, é Claro, importante um profissional com essa proatividade para se destacar. até porque a gente precisa assim falar de vai atuar na indústria, no comércio, no petróleo e gás, vai atuar com empresa prestadora de serviço, e aí tem uma legislação específica para aquela atividade. Então, assim, não quer dizer que você. Eu trabalho na área tributária há quase 7 anos, você há 10 anos, mas eu acredito que aconteça com você o que acontece comigo. Às vezes é um cliente que você fala assim: peraí, que eu não sei se tem uma legislação específica para esse segmento, sabe? E Exatamente. aí não fiz a minha primeira consultoria tributária, estou apto para trabalhar com qualquer empresa e pode vir que eu dou Exato. conta, sabe? É muito detalhe.
É muito detalhe. Mas aí eu Exatamente. queria te perguntar, quem quer ser consultor tributário precisa ter experiência na área tributária antes de se tornar um consultor? Porque eu achei interessante que você falou assim, não, meu primeiro contato já foi com a consultoria tributária. Foi muito difícil ou não? Dá para você ingressar na consultoria tributária, mas aí é assim, pé no chão, seja trainee, seja assistente e vá subindo. Não tem experiência na área tributária, você não vai assumir um projeto sozinho, né? Então, como é que é Uhum. isso para o momento de ingressar na carreira? É bom você ter estado do outro lado, no operacional primeiro, ou não, quem está fazendo a faculdade agora, né? E quer ingressar no mercado e já quer entrar no segmento de consultoria tributária, é furada ou dá para encarar assim? Eu acho que dá para encarar assim, eu acho que não é necessário, até porque se a gente fala que é necessário ter experiência, né? Imagina, a gente perde, a gente cria uma série de impossibilidades de qualquer pessoa querer fazer qualquer coisa. Eu acho que nós, como seres humanos, a gente tem a capacidade de se desenvolver em todas as áreas, basta a gente ter foco e determinação, a gente consegue, né? Então, não, eu acho que para você ingressar não precisa ter experiência de repente, mas o que você falou é importantíssimo. Pé no chão, porque é uma área complexa que vai precisar que você tenha um conhecimento de várias áreas, então acaba que a gente tem que entender um pouquinho de um monte de coisa. E seja humilde, né? Comece por baixo para até você ter uma base sólida para quando de fato você tiver um projeto, a oportunidade de executar um projeto, você faça de uma forma bem feita, eficiente e entregue um resultado de qualidade, né? Porque eu acho que não tem caminho fácil, né? Não tem, Em não qualquer área, né? Em qualquer tem área, se você quiser ser trabalho exatamente. honesto, bem-sucedido, sem pisar em ninguém, com muito esforço, dedicação, não tem, Não não tem tem atalho, né? exatamente. Né? Eu acho que não tem atalho. Às O vezes, caminho é um só e pois é, às vezes eu escuto alguns alunos meus de graduação falando assim, não, porque quando eu sair da graduação, eu quero ganhar R$ 10.000. Aí eu fico olhando para ele, R$ 10.000. Você ganhar R$ 10.000 por mês, você tem que ter uma bagagem é, de anos. a- as, as pessoas têm uma visão muito glamurosa da área tributária, né? E é muito legal todo esse conhecimento que você está trazendo e essa realidade para abaixar um pouquinho as expectativas e até para as pessoas não se frustrar, né? Porque acaba que a gente vê um monte de profissional frustrado também. Você já trabalhou com um monte, eu com um monte, que são aquelas pessoas que estão ali, acharam que ia ter uma vida de uma forma e desempenham a tarefa com desgosto, né? Porque não era aquela realidade que elas estavam esperando e isso se transforma em trabalho mal feito, né? Então, a gente saber a realidade da profissão que a gente vai e encarar os fatos na realidade, isso transpassa para o nosso trabalho, para a qualidade e a gente sempre querer crescer e um passo de cada vez. E, Paula, assim, você já falou, baixa a bola, porque ninguém vai começar ganhando R$ 10.000, né? Mas Tomara que sim, né? Que alguns olha, consigam, sem né? ter Mas experiência, acho pouco provável, viu? Eu nunca também. conheci ninguém que começou ganhando R$ 10.000, Também não. né? Já começou ali, não tem experiência, né? Já está ganhando R$ 10.000, é difícil. Mas que dica você daria para quem quer ingressar na consultoria tributária? A pessoa quer iniciar a carreira, que dica você dá? Ou Eu acho quais que dicas, né? Pode ser mais planejar, de uma. eu acho que sim, eu acho que planejar a carreira, né? Já dela começar a escutar esse bate-papo aqui, eu acho que já deu o primeiro passo que ela já está pensando na carreira dela, né? Planejar, conhecer as empresas de consultoria tributária. Cada empresa tem uma característica diferente. Você quer trabalhar numa grande empresa, numa multinacional, numa pequena empresa, e você vai adequando as suas habilidades, seus conhecimentos, o que eu preciso ter
para poder chegar ao lugar que eu quero, para conseguir passar naquela vaga, para conseguir aquele programa de trainee, investir em idiomas, né? Eu acho que é importante, é fundamental aí para qualquer carreira hoje em dia. E sempre ter humildade, né? Reconhecer que a gente não sabe tudo, eu acho que é um grande passo para a gente nunca parar de buscar conhecimento, né? Então, acho que é o principal. Sempre se manter humilde nessa profissão, porque não existe, não tem quem sabe tudo, principalmente na área tributária, Eu já falei que isso é aqui muito algumas complexa. vezes. Eu falo, é muito E arriscado você se duvide vender. de quem Eu ia fale que falar saiba agora. muito, sabe? Fica com a pulguinha atrás da orelha, Exatamente o que eu ia falar porque agora. é impossível, né? Nossa, a gente teve contatos com... E os grandes mestres, né, da nossa área, eles são as pessoas mais humildes, né? Assim, que sempre estão em busca do conhecimento. Então, acho que você assumir essa característica de que você não vai conhecer tudo na área, que você sempre precisa estudar e você sempre vai precisar de outros profissionais ali te auxiliando. Por isso que é interessante também a gente falar um pouco da multidisciplinariedade das equipes, né? Tanto de consultoria como de auditoria. Né? Então, a gente precisa de vários perfis, vários tipos de conhecimento, de repente um advogado, um administrador, um contador, um economista, e assim agregando conhecimento para a gente poder entregar um trabalho perfeito. E que tipo de dica você daria para quem quer? Olha, eu já tenho experiência na área tributária, já tenho experiência na consultoria tributária, e eu quero fazer meu voo solo, eu quero ter mais liberdade, eu estou pronto para, ou pronta, né, para assumir mais responsabilidades. Em relação à captação de clientes, você já atuou aí como gerente, hoje você está como sócia, né, como fundadora de um projeto, e é um projeto interessante porque a gente estava batendo papo antes de começar a gravação, que é um projeto voltado para as mulheres se unindo, né? As mulheres se unindo no mercado de trabalho, e eu acho isso fantástico. Porque eu acho que a gente precisa mesmo se unir. Nada como uma mulher para entender a necessidade de uma outra mulher, a vivência de uma outra mulher. Então, assim, a sororidade, né? Então, essa questão de... Claro, a gente não está falando de captação de clientes só por parte de mulheres, mas como é que a gente pode captar clientes? Eu quero num voo solo, e aí como é que eu capto clientes para a consultoria tributária? Porque é diferente, né? Dependendo do serviço que você vende, do produto que você vende, a abordagem não pode ser a mesma. Então, você pode dar alguma dica para a gente em relação a isso? Sim, primeiro, eu acho que a pessoa que chegou nessa fase, ela tem que tentar entender qual é a experiência que ela tem e o que ela pode agregar de valor para o cliente, né? O que ela agrega de valor para o cliente. E aí ela transformar esse conhecimento, essa bagagem em um serviço. Definiu ali o serviço, quem são as empresas que a gente vai poder atacar? Quem que eu vou atacar? Esse serviço traz benefício para qual empresa, né? Pode beneficiar qual empresa. E mapear de fato essas empresas. Pesquisar então são indústrias, quais são as indústrias que tem na minha região, quais são, e tem N listas de pesquisa, hoje tem uma série de ferramentas para captação que as pessoas gratuitas, tá? Que sem custo nenhum, que a gente pode usar, que a gente pode recorrer, que te dão ali as empresas, o tamanho, enfim, o número de funcionários, e você vai mapear essa empresa, escolher as empresas que você quer abordar, é muito importante, estudar essa empresa, tudo isso antes, até agora a gente não falou com a empresa, né? Então, estuda a empresa que você quer, Se conheça ela. preparar, né, Paula? Se preparar, estuda a empresa, vai conhecer a história dela, conhece o concorrente dela, conhece um pouquinho do mercado dela, e daí você vai entender também quem é o seu interlocutor. Para você,
quem você precisa atingir, né? Com quem você vai falar lá dentro da empresa para você apresentar o seu projeto. E tenta estudar um pouquinho essa pessoa. Hoje a gente tem o LinkedIn, né? Que a gente tem acesso ao perfil profissional das pessoas, né? Que a gente pode conhecer ali um pouquinho mais, saber a área de atuação. A gente pode buscar através dessa ferramenta e prospectar de fato, né? Interagir com essa pessoa, ligar, tentar propor uma reunião, mas já com uma bagagem, né? Você já conhece a empresa, você já conhece um pouquinho do histórico dos concorrentes, do segmento, você já se preparou, você já olhou o produto que você tem ali, o serviço, e você já delineou algumas oportunidades que podem caber ou não àquela empresa. E aí eu acho que a gente vai mais preparado, pelo menos para ter um bate-papo bom com aquela outra pessoa que a gente vai conversar, né? Não no sentido de efetivamente a gente fechar a venda, mas a gente tentar agregar respeitosamente àquela pessoa, né? A gente se preparou para conversar com aquela pessoa, acho que a receptividade a gente já ganha ali com um passe. Então, acho que essa é uma dica que é interessante, a gente se preparar. Às vezes a gente vai muito afoito, né? Querendo já fazer o contato, ligar ou prospectar, a parte de preparação é muito importante. Algumas empresas têm informações disponíveis, né, contábeis, dependendo do tipo da empresa que você vai abordar. Então, tem muito material para a gente poder mapear antes de efetivamente falar com aquela pessoa, para não correr risco de dar um furo, falar alguma coisa errada, né? Então, acho que no mínimo a preparação. Acho que é o principal ponto. E aí, isso vai já você vai se preparar, vai fazer um mapeamento. Então, a consultoria ela tem que ser personalizada, porque às vezes eu acho que é o que eu falei um pouco lá atrás, de que fiz uma consultoria, posso pegar qualquer consultoria, qualquer segmento e estou pronta, e acho que não é isso. A consultoria ela tem que ser personalizada. É porque isso é o tipo de pergunta, assim, sabe? Não é. Porque eu penso o seguinte: digamos que eu fiz uma consultoria para uma confecção. Se eu for fazer uma consultoria tributária para uma outra confecção, não necessariamente vai ser o mesmo projeto, porque você tem empresas com tamanhos diferentes, com gestão diferente. E aí, como é que fica essa sensibilidade do consultor tributário? Sem dúvida, Tatiane. Eu acho que, sem dúvida, tem que ser personalizada. Acho que na nossa área não existe receita de bolo, né? Não existe. Cada empresa tem uma realidade diferente. Por mais que, às vezes, os cenários se pareçam, né? Então, são duas confecções, mas cada projeto eu acho que deve ser pensado e desenvolvido especificamente para a realidade daquele cliente. Não tem como a gente colocar tudo num pacotinho, num formatinho e querer vender aquilo, comercializar aquela solução, né, de uma forma como um pacote fechado. A incidência tributária, então aí a gente falando do imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ICMS, ISS, ela vai depender da realidade da empresa operacional. E uma realidade vai ser diferente da outra. Vai depender do regime tributário da empresa. Então, são N aspectos que a gente precisa entender para a gente executar um bom projeto. Eu acho que quando a gente fecha muito na receitinha de bolo, a gente pode até desenvolver alguma coisa, mas não o melhor, né? Porque a gente vai estar ali com um checklist pronto, olhando de uma maneira superficial alguns pontos que todas as empresas têm, né? De repente, ou a maioria, mas a gente não está olhando especificamente a realidade daquela empresa e observando pontos específicos daquela atividade, daquele segmento e daquela gestão, né? Porque cada gestão é uma gestão. Bom, Paula, era isso que eu tinha para te perguntar. Foi ótimo a nossa conversa. É sempre um bate-papo que eu procuro trazer, trazendo a realidade. Eu acho que é fantástico a gente poder contar as nossas experiências para quem está começando agora, ou fazer uma terapia de grupo para quem já está na área, né? Porque aí todo mundo Exatamente. você fala assim, ai, ela também passa por isso, então não é só eu, sabe? Aí dá
dá aquele quentinho no coração de que você não está Aquele sozinho. afago, né? Exatamente. Pois Estamos é. todos juntos. Então, obrigada, Paula, por ter aceitado o convite, Eu por que contar a sua agradeço a oportunidade. experiência. Então, eu queria que você deixasse os seus contatos. Vou colocar na descrição do vídeo do YouTube e na descrição do podcast eu vou colocar os contatos da Paula. E hoje, com essa questão de pandemia, de home office, de internet, eu acho que as pessoas estão entendendo mais que você não precisa atuar só no local onde você está, que você está em Juiz de Fora, está no Rio de Janeiro, você pode desenvolver um projeto no Amazonas. Você tem internet, você Exatamente. consegue compartilhar uma tela, ver por vídeo, você manda o documento eletronicamente. A nossa atuação ela não é mais local. E eu acho que esse período que a gente está vivendo agora, né, a gente está gravando em 2020, isso vai ser ouvido, né, daqui a alguns anos, mas a gente está gravando em 2020. Isso mostrou para o mercado e mostrou para a gente, profissional, pelo menos eu tive essa percepção, que a minha atuação ela não precisa ser local, ela pode ser, como estou falando de tributos, ela pode ser nacional, ela pode ser até mesmo global. Por exemplo, ajudando empresas que querem vir para o Brasil, ou empresas do Brasil que querem atuar no exterior. Então, a nossa atuação ela pode ser global, sem necessariamente nós estarmos nesses locais. Então, muda essa percepção em relação ao nosso trabalho e eu acho que muda a percepção do empresário em relação a gente. Então, deixa os seus contatos, muito obrigada mais uma vez. Deixa os seus contatos, fala os contatos para a gente aqui, mas depois vai estar na descrição. Tá. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer ter esse bate-papo aqui com você, maravilhoso, e a gente poder contribuir um pouquinho para a nossa área sempre é muito importante, né? Tentar afagar aí algumas pessoas também compartilhando as nossas experiências. Meu contato do LinkedIn é o meu perfil com o meu nome completo mesmo, Paula Álvares Maciel. Meu e-mail é o pmalvares@gmail.com. Vou Álvares com passar meu S. celular. Álvares com S, isso. Meu celular é o 21 98352 6808. Quem precisar, quiser tirar alguma dúvida, entrar em contato ou trocar uma ideia, né? Tem mais perguntas, quer saber um pouquinho mais da minha experiência, pode ficar à vontade em fazer esse contato comigo. Excelente, Paula. Então, vocês já sabem, na descrição também do vídeo tem as redes sociais do canal, do podcast, do Instagram, do LinkedIn. Então, vocês têm como nos achar, nos seguir nas redes sociais. E sigam a Paula no LinkedIn, é sempre bom a gente trocar essa experiência com profissionais da área, Vou aprender. colocar meu Instagram também, depois ali embaixo você coloca e a gente divulga para o pessoal seguir. Claro, claro. Muito obrigada, Paula, mais uma vez. E obrigada a todos que estão nos ouvindo. Até breve.